E esses são os 9 maiores erros, baseados em dados, que um perfil comete e perde muitos seguidores. Vem comigo! Antes de mais nada, eu quero te dar uma instrução. Sempre que eu der um dado, um insight muito valioso, vai soar esse sininho. Isso significa que é para você lembrar de dar o seu joinha, lembrar de dar o seu like nesse vídeo. Vamos lá, vamos começar os nossos principais erros, começando pelo primeiro. Número 1, clickbait, criar títulos para enganar intencionalmente. Por exemplo, você não vai acreditar o que essa celebridade X fez. E aí você vai lá e faz um conteúdo que na verdade é um conteúdo de propaganda que você mal fala de fato da celebridade, só usa ela de fato para as pessoas clicarem, assistirem alguma coisa. Ou quando você dá outro tipo de informação que não é revelada. Tipo assim, você não vai acreditar no segredo que foi revelado sobre tal coisa. E aí a pessoa vai até o final e na verdade não era um segredo nenhum, era uma coisa trivial. Né? Bom, você pode e deve fazer títulos persuasivos, você pode e deve. No entanto, você tem que entender que você tem que entregar o valor, você tem que entregar o conteúdo prometido e não pode enganar intencionalmente só para ganhar cliques. E obviamente fazendo com que as pessoas cheguem até o vídeo e fiquem mais tempo tentando achar a tal do segredo, tentando ver o que a celebridade fez, aumenta a retenção do vídeo, o que automaticamente o algoritmo vai entregar mais. Mas óbvio que você aumentando a retenção vai aumentar de fato a entrega, mas você vai perder seguidores. Compensa? Coloque isso na balança. Aumentar a retenção por aumentar, só para tentar de fato ter maior distribuição, não vale a pena, porque na verdade você vai deixar de ter seguidores ali, na sequência, não entregando a sua promessa. Erro número 2, conteúdo inautêntico. Sabe aquele conteúdo copiado, aquele conteúdo que a pessoa pega de alguém, de outro perfil, às vezes muda até a cor, uma tipografia, ou muda a edição, mas é um conteúdo copiado. Ou é um conteúdo simplesmente replicado de um outro perfil. Isso acontece muito, inclusive, com franquias, né, e unidades. Quando você tem um perfil master e ela posta e todo mundo replica aquele conteúdo. Aquilo é conteúdo inautêntico. A pessoa não tem uma razão para te seguir, já que o conteúdo é igual ao do outro perfil. E quando é conteúdo copiado fica feio, né? Quando eu não estou falando de coisa de franquia e unidades, mas quando o conteúdo é copiado, por exemplo, as pessoas que copiam o meu conteúdo e colocam nos seus perfis, não tem autenticidade. Então o que torna um conteúdo autêntico? Justamente quando você aparece, quando tem uma pessoa que aparece, pode ser você, um funcionário ou um cliente. Quando tem uma autoridade, tem uma recomendação confiável, ou é seu cliente, ou você, etc. Ou não usa banco de imagens, portanto, né? Porque quando você aparece, quando alguém aparece, aquilo é insubstituível. Por isso que torna o conteúdo mais autêntico. E, obviamente, quando você tem autoridade naquele assunto, você coloca a sua experiência pessoal naquela história, nesse conteúdo que torna ele mais autêntico ainda. Ou seja, é genuíno e gera conexões reais. Erro número 3, conteúdo chato. É isso mesmo, conteúdo que não atrai as pessoas. 40% dos consumidores deixariam de seguir o seu perfil porque o seu conteúdo é chato. O que significa isso? Que você tem que criar conteúdo atraente, conteúdo relevante. Uma dica que eu dou aqui é a seguinte: sempre que você vai ao encontro de dores, necessidades e desejos, quando você conhece mais profundamente seu público, sabendo exatamente o que eles já estão buscando no Google, o que eles já estão buscando no YouTube ou mesmo no TikTok, já é um primeiro passo para você criar um conteúdo que é muito mais interessante para essas pessoas, é muito mais atraente para essas pessoas, justamente porque na prática você está entrando numa conversa existente, é algo que eles já querem ver e você, enquanto autoridade, pode falar disso de uma forma muito melhor do que outras pessoas. Isso torna o seu conteúdo autêntico e ao mesmo tempo mais relevante. Sempre que você fizer também algum conteúdo estático, seja imagem ou carrossel, você pode sempre tentar ir pelo caminho da utilidade. O que significa isso? Se você estiver fazendo o lançamento, por exemplo, de um colar, você não precisa falar do colar, do post do colar, ou do post de um evento, convidando as pessoas para o evento. Você deve dar 5 formas de como combinar o colar. Aí você faz um carrossel. É muito mais útil. E obviamente você vai falar do colar de alguma forma, os comentários vão ser sobre o colar e eles vão pedir, né, vão querer saber mais sobre aquilo naturalmente, tá? Então, você precisa entender como criar um conteúdo mais atraente a partir da utilidade, a partir daquilo que é útil para as pessoas. Erro número 4, forçar a reação para aumentar o engajamento de um post. 39% das pessoas deixariam de seguir o seu perfil por causa disso.
Sabe quando você cria um conteúdo? Ah, se você gosta de tal coisa, dá um like. Se você gosta de tal coisa, comenta com a palavra sim. Ou quando você simplesmente pede para todo mundo assim, ó, quando esse conteúdo chegar a 1000 likes, eu vou liberar tal coisa. Você está forçando engajamento. Não autêntico, principalmente, né? O que é um engajamento não autêntico? É quando, de fato, o Instagram detecta que os comentários todos têm apenas uma palavra, um joinha, alguma reação. Não tem realmente uma palavra, não tem, na verdade, uma frase, não tem uma construção ali de valor dentro dos comentários. Então, eles entendem como um comentário ou como um engajamento não autêntico. E por isso não dá para forçar a reação só para aumentar o engajamento. As pessoas percebem. E geralmente umas vão entrar na brincadeira, elas vão reagir, mas de novo, é a história da balança. Isso pode te enganar. Às vezes você pode aumentar o engajamento em um post, em determinado post, mas ao mesmo tempo tem uma grande parcela de outras pessoas que não curtem aquilo, não gostam daquilo e vão deixar de seguir o seu perfil. Então não dá para ficar forçando a barra. A melhor forma para você pedir para as pessoas engajarem é de forma natural. É quando dentro do contexto do seu conteúdo você já pede para a pessoa deixar nos comentários a opinião dela, se faz sentido ou não aquele seu contexto, aquela sua hipótese, o que elas acham daquilo. De alguma maneira, todo o conteúdo deve ser planejado e construído para gerar diálogos, para gerar conversas. E aí eu, particularmente, uso sempre uma pergunta nos meus conteúdos, ou no começo da legenda, ou no final de uma legenda. As perguntas elas são ótimas já para induzir a pessoa a ter algum tipo de interação. E sempre que você cria um conteúdo que é relevante, que vai ao encontro de uma necessidade, dor ou desejo, já vai valer um joinha, porque elas vão se identificar, já vai ter um like ali. Erro número 5, conteúdo repetitivo. É possível reciclar e reaproveitar conteúdo? Sim, é uma boa prática. Mas existe uma janela, um intervalo de tempo para você usar, para você conseguir reaproveitar um conteúdo. Essa janela de tempo, numa boa prática aqui, estamos falando de 7 meses. Então, você pegar o conteúdo de 7 meses para trás, né, os conteúdos mais antigos, aquilo que funcionou, olha aquilo que funcionou, que organicamente foi bem em termos de alcance, engajamento. Então sempre essa dupla, né? O que teve maior alcance, o que teve maior engajamento, principalmente em Reels e tal, que é aquele conteúdo que vai te ajudar a ser mais descoberto. E recicle ele primeiro. Então sempre pega assim, né? Lá de trás para frente. E não pega o conteúdo da semana passada e posta de novo. E aí sim vai ficar mais repetitivo. Apesar disso, hoje o alcance orgânico de um post no Instagram é em torno de 8% a 10%, 12% no máximo ali, em relação ao número de seguidores que você tem. Então você não faz um post e alcança todo mundo. Geralmente você alcança uma pequena parcela. E a maioria das vezes, quando você está fazendo um Reels, pode ser que você também alcance não seguidores. Então dentro do alcance, você não alcança 100%, não alcança também muitas pessoas dos seus seguidores. Então, se você pegar um post da semana retrasada ou de 2 meses atrás, pelo menos 2 meses atrás, já não é tão ruim assim quanto da semana passada. Então é legal você pensar nisso também, porque pode ser que você tenha novos seguidores. Se você ganha muitos seguidores rapidamente, pode ser que você tenha muitos seguidores novos que ainda não viram seus conteúdos de 2 meses atrás. Então sempre pense nessa janela de tempo. Nunca tão perto assim, porque se você não cresce muito rapidamente, a maioria dos perfis não cresce rapidamente, não use conteúdos muito recentes. Erro número 6, excesso de autopromoção. Muita gente diz por aí que o seu Instagram é a sua vitrine. Mas eu posso te dizer que essa é uma frase errada. Por quê? Porque na prática, esse pode ser um dos maiores erros que você vai cometer no Instagram. Ao pensar que o seu Instagram é a sua vitrine, o que você vai postar lá provavelmente vai ser produto, falando de si, ou uma promoção. Ou seja, compre 3, leve 4. Vai sempre ficar falando de si, do meu produto, olha que lindo aqui minha nova coleção, meu serviço, meu produto. Como eu dei anteriormente o exemplo, se eu quiser ser realmente útil e criar um conteúdo baseado em produto, eu tenho que entregar valor. Se você entender que o seu conteúdo é o seu primeiro produto, é o seu primeiro serviço, provavelmente você vai planejar e vai roteirizar e vai criar esse conteúdo de forma diferente, para entregar valor antes de extrair valor. Geralmente o que acontece? As pessoas fazem um post já para extrair valor. Clica aqui, saiba mais, compre agora, esse é o meu evento, clica no link da bio, esse aqui é uma nova coleção, compre agora, oferta, 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 oferta. Ninguém entra nas mídias sociais para ver propaganda. As pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas, para dialogar com outras pessoas, ou seja, sobre conversas. Então você tem que entrar numa conversa ou criar uma conversa. Sempre que você vai fazer algum tipo de ação falando de si ou falar de um produto ou de um evento,
traga utilidade dentro desse contexto. Então vou dar aquele exemplo de novo do colar, ou de um vestuário, ou seja, até mesmo de um cabeleireiro. O cabeleireiro vende um monte de produto, certo? Em vez de você falar do produto X, colocar no post, você pode falar 5 formas de como você pode deixar o seu cacho melhor, mais ondulado, mais bonito. E aí cada dica tem um produto associado. Você pode fazer isso no carrossel, pode fazer isso no Reels, ou seja, o conteúdo é mais útil do que só interessante. Isso vai te trazer muito mais resultados. E para marcar esse erro, eu vou te dar um dado. 45% dos consumidores deixariam de seguir o seu perfil por excesso de autopromoção, segundo a Tint, que é uma das maiores plataformas de UGC do mundo. Erro número 7. Provocar comentários genéricos para fazer automação. Você já deve ter visto muita gente ou muito perfil pedindo para você comentar com uma palavra-chave e você vai receber um presentinho lá no inbox, lá no direct. Acredita-se então que você vai aumentar a sua taxa de engajamento naquele post, fazendo com que ele alcance organicamente mais pessoas. Mas o Instagram já vem detectando isso como conteúdo com engajamento não autêntico, o que faz com que não necessariamente os seus resultados, o seu alcance orgânico no Instagram seja maior. Sempre que tem uma única palavra nos comentários, a palavra é a mesma, é muito fácil de detectar que aquele engajamento é não autêntico. Segundo problema, nesse caso em especial, é que você, ao fazer esse tipo de automação nos comentários de um post, você inicialmente vai entrar em contato primeiro com a pessoa via inbox e não o contrário. Isso é uma prática ruim. Pode perceber que no próprio WhatsApp isso é proibido. As políticas do WhatsApp, inclusive, proíbem que você entre em contato primeiro antes do consumidor entrar em contato com você. Aí abre-se uma janela de conversas. No caso do Instagram, que é da Meta, que é dono do WhatsApp também, as políticas não são tão diferentes. É quase que você está aplicando um spam em massa. Imagina se 1000 pessoas comentarem a tua palavra. Você vai entrar em contato em primeira instância com 1000 pessoas. Então é ruim. E sempre o seu inbox vai ser praticamente a mesma mensagem, né? Vai ser, praticamente não, vai ser de fato a mesma mensagem, o que define ali um spam. Então é legal, é mais interessante você pedir para a pessoa te mandar por inbox uma palavra-chave, ou responder um stories com a palavra-chave, ou responder uma live com a palavra-chave. Assim, tudo isso vai gerar um inbox, em primeira instância, do lado do usuário e não do seu lado. Assim você usa a automação para responder aquela primeira thread dentro do inbox. Isso sim vai te dar muito mais resultado a longo prazo. Porque, de novo, é sempre uma balança. Você quer mais engajamento no post para aumentar a entrega, mas ao mesmo tempo isso pode derrubar o seu alcance e derrubar o número de seguidores que você tem. Se você fizer da forma correta, você vai ter muito mais sustentabilidade ao longo do tempo. Erro número 8. Passar do ponto para chamar atenção e só buscar engajamento por engajamento. O que significa que você está entrando numa trend ou criando um meme só para poder engajar as pessoas, fazer as pessoas quererem dar uma risada qualquer. Quando você faz isso, na prática pode acontecer de você viralizar pelos motivos errados. Quando você entra numa trend ou quando você faz um meme pela piadinha e tudo mais, aquilo pode viralizar, atraindo as pessoas erradas que vão te seguir, não vão se interessar por aquilo que você tem para falar no dia seguinte, portanto não vão engajar. E à medida que elas vão recebendo esse seu conteúdo que não tem nada a ver com a razão pelo qual elas te seguiram, em primeira instância, elas passam a deixar de te seguir ao longo do tempo. Então, aí você perde seguidores, porque na verdade você ganhou um monte de seguidores desqualificados, pelos motivos errados. Isso acontece também com sorteios. Então, se você cria um sorteio qualquer cuja mecânica é te seguir para concorrer a alguma coisa, quando a pessoa não ganha, ela deixa de te seguir. Então, você perde os seguidores. Então, isso tudo está dentro desse mesmo contexto do erro número 8. Na prática, gente, você precisa chamar atenção sim, porque hoje as mídias sociais são um campo de competição pela atenção. A gente está o tempo todo competindo um com o outro, não só com o seu concorrente ou no seu mercado. A gente está competindo com a foto de aniversário de alguém, né? Mas para chamar atenção tem técnicas melhores do que apenas usar um meme ou usar uma trend. Você pode realmente ir pelo título, um título que tem um gancho, ser uma coisa que gere curiosidade, desperte a curiosidade da pessoa. Pode ser um título tipo lista, falando que, nossa, as pessoas vão ter curiosidade de enxergar as coisas, como eu falei do exemplo do colar, ou como esse próprio vídeo que você está vendo. Dos 9 principais erros, é o conteúdo tipo lista. Então você quer ir seguindo os 9. Isso vai aumentando a retenção, mas primeiro eu tenho que chamar atenção. Então o título ajuda muito a chamar atenção, técnicas de edição ajudam a chamar atenção, entre outras coisas. Mas não caia na armadilha de
tentar viralizar o seu conteúdo, porque isso pode dar muito errado. Erro número 9, não interagir com as pessoas nos comentários. Não se relacionar e responder à comunidade. O fato é, sempre que você faz um post e coloca lá no ar, você tem que estar lá também para dialogar com aquelas pessoas. Se você quer e já entendeu através desse conteúdo de hoje, desse vídeo que você está assistindo, que as mídias sociais são sociais e, portanto, você tem que planejar conteúdo para gerar diálogo, estimular diálogo, você tem que estar lá para dialogar, você tem que estar lá para conversar. Não é fazer um post e sair correndo, deixar as pessoas soltas lá. Principalmente na primeira hora. Você fez o post, mesmo que ele seja planejado e agendado e entrou automaticamente, você pode se planejar também para estar lá, para interagir com aquelas pessoas. Porque quando elas fazem um comentário, você pode não só dar um joinha de volta, um coração de volta, mas você pode comentar fazendo uma pergunta, entendendo genuinamente o que é aquela pessoa, o que ela faz, né? Quem é, de fato. Ou seja, conhecer melhor o seu público. E você também pode fazer uma pergunta no qual te dê a oportunidade também de criar mais conteúdo através do comentário. Ou seja, os comentários também fazem parte do conteúdo. Você pode completar o conteúdo através dos comentários, mostrando ainda mais a sua autoridade, ainda mais aquilo que você sabe através dos comentários. Você pode fixar comentários que concordam com a sua opinião e fixar comentários que não concordam muitas vezes. Por quê? Porque isso também estimula ainda mais comentários. Quanto mais comentários, mais comentários. É o efeito manada. Se uma pessoa entra num post e não tem nenhum comentário, ela não é estimulada a comentar. O primeiro que comenta, inclusive, é muito corajoso, né? Ou corajosa. Então, portanto, se você estimula o engajamento e as pessoas engajam e elas comentam, esteja lá, principalmente na primeira hora. Eu recomendo que você faça 3 pausas ao longo do dia de 30 minutos para interagir com as pessoas. 30 de manhã, 30 à tarde e 30 à noite. Assim você pega os 3 principais picos de horários em que as pessoas mais estão presentes no Instagram e que se você comentar de volta fazendo uma pergunta, a pessoa provavelmente vai estar lá e ela vai voltar para responder, aumentando a taxa de engajamento, aumentando a sua inteligência, né, sobre o seu próprio público, aumentando a quantidade de vezes que você aparece para a mesma pessoa, porque se ela volta no conteúdo você faz uma frequência 2 de impactos nessa pessoa, aumentando muito a relevância para o ecossistema como um todo. A afinidade dessa pessoa aumenta com o seu perfil, o que faz ela ver até mais os seus stories no dia seguinte. Então, dê mais atenção a esse relacionamento com a comunidade. Eu vou te dar um dado, um insight muito importante. Segundo o relatório da CX Trends, da Opinion Box, hoje as pessoas têm, os brasileiros, hein? Hoje os brasileiros têm uma expectativa em ser respondido no Instagram em até 1 hora. Em até 1 hora. No caso do WhatsApp, em até 10 minutos. Mas estamos falando aqui mais de Instagram. Então, no Instagram, gente, é uma boa prática de você ali na primeira hora responder aquele comentário. Quanto mais perto do tempo real, melhor, porque há a maior probabilidade da pessoa voltar e te responder de volta, interagir de volta. Fica aqui a dica. E esses são os 9 principais erros baseados em dados no qual um perfil perde muitos seguidores. Qual desses 9 erros você vê mais as pessoas cometendo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber para a gente poder criar um conteúdo, um vídeo só sobre esse erro, de repente ir mais profundamente nisso. Como é que a gente ajuda a turma aí a reverter essa situação? E quais são as boas práticas que vocês também recomendam? Então coloquem nos comentários, não deixe de seguir o canal aí. Ó, já te dei várias chances de dar um joinha aí, um like nesse vídeo. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas e até o próximo vídeo.